Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui 5 perguntas que você tem que ter no seu bolso, ali, acessível no dia a dia, para que você consiga otimizar as suas atividades e melhorar a sua produtividade. Então, se você já começa seu dia planejando diariamente as atividades, já consegue concluir, já reservou tempo, já eliminou um pouco das distrações, e você com certeza já está num caminho muito mais produtivo. Mas para que a gente consiga otimizar as atividades e ter mais orgulho do nosso rendimento no dia a dia, existem algumas perguntas que a gente pode fazer para as atividades que a gente listou na nossa lista, para saber se efetivamente a gente consegue estar fazendo, a gente consegue estar delegando, a gente consegue estar aproveitando de uma maneira melhor. A primeira pergunta é: será que eu posso eliminar alguma questão, alguma atividade da minha lista? E você deve estar se perguntando: mas Karina, se eu coloquei essas atividades na lista, é porque elas têm que ser feitas. E na verdade não. Por exemplo, eu durante muito tempo eu verificava as atividades do meu time, no sentido de, eles faziam as planilhas, eu rechecava as contas, rechecava todos os processos e acaba investindo um tempo ali naquela atividade. E depois de um tempo, né, que a pessoa já tinha feito, já estava com mais segurança, eu percebi que aquela atividade poderia ser eliminada. Eu não precisaria mais ficar verificando a atividade da minha equipe, né, nesse sentido. E isso me poupava no mínimo uns 20 minutos naquela atividade. Então, dar mais confiança, avisar o seu time: olha, a partir de agora eu não vou verificar, vou estar confiando em vocês. Isso também é uma forma de dar autonomia, é uma forma também de você gerir riscos, né? Então, pense, será que não tem alguma atividade que você faz por capricho, por revisão, que você não precisaria fazer? E daí, não fazendo ela, quanto tempo será que você ganha nessa atividade? A segunda questão que poucas pessoas se perguntam é: posso automatizar alguma atividade? Então, será que não tem algumas atividades muito manuais que a gente faz, recorta e cola, ou que a gente usa muita planilha de Excel, sem fórmula, né? Ou até, em vez de usar algumas outras tecnologias que são melhores pra gente? Ou será que eu sempre tenho uma reunião que eu faço com o meu time, que todo mundo faz PowerPoint? Será que não dava para ser uma folha de papel na mão e a gente conversar, porque o que importa é a informação? Então pense em algumas atividades, né, que você possa otimizar, automatizar, né, que você precisa continuar tendo no seu dia a dia, mas você não precisa ter naquele formato necessariamente. A terceira pergunta, que é super importante, é: será que eu posso delegar alguma atividade? Então, quando a gente fala em delegar, né, a gente não está falando em delargar, a gente está falando em acompanhar o resultado daquele processo. Mas não necessariamente tudo tem que ser feito pela gente. A gente pode delegar algumas atividades, né? Não preciso eu, por exemplo, lá no correio, no meio do dia do trabalho, eu posso pedir apoio para o motoboy lá levar um documento para mim. Então, será que a gente não consegue delegar alguma atividade para alguém, alguma parte do processo que a gente já aprendeu e que seria bacana que outra pessoa aprendesse também? Porque isso é uma das coisas importantes, né, gente? Quando a gente fala em produtividade, a gente está falando também em desenvolver a nós mesmos e desenvolver as pessoas que estão à nossa volta. Então, se pergunte: será que não tem nenhuma atividade que você já faz muito bem, né? E seria importante se outra pessoa fizesse, se outra pessoa aprendesse? A quarta pergunta, e eu acho que é a pergunta que a gente sempre faz, é: quais atividades precisam ser realizadas agora? Sim, a gente fica naquela ansiedade: se eu botei tudo na lista, eu preciso fazer tudo que está na lista. E não é verdade. Então a gente tem que se priorizar. O que eu preciso fazer agora, hoje, que vai gerar um resultado? O que é importante fazer hoje? Então eu vou lá, olho a minha lista e vejo as possíveis tarefas que eu poderia reagendar ou que eu poderia reprogramar. Por que isso? Isso não quer dizer que você não vai fazer as suas atividades, mas você tem mais ciência de que, se o dia for ocupado por outras questões importantes, você não vai se elevar de ansiedade. Por quê? Porque você já sabe quais atividades poderiam ser negociadas na sua agenda. Então, cada vez mais que você se torna dono da sua agenda, dono da sua rotina, isso vai mudando o jogo para cima de você, e é essencial. E a última, quinta pergunta é: quais atividades eu posso planejar ou negociar para depois? Então, às vezes, a gente tem lá na nossa lista e a gente não negocia com as pessoas. As pessoas colocam alguns prazos pra gente, porque elas têm alguma expectativa, e a gente acaba assumindo aqueles prazos e eles acabam conflitando com as coisas que a gente tem que entregar no dia a dia. Então, a gente olhar: será que efetivamente eu tenho que fazer tudo que tá ali? Será que eu não posso negociar com alguém, planejar para depois? Então, a gente ter essa ciência de se fazer algumas perguntas:
constantemente com relação à nossa atividade, então eu não acho que é uma vez na vida, outra na morte, né? Que a gente faça, a gente começa a se tornar mais produtivo. Por quê? Porque a gente não faz da maneira automática. Então, revisando. A gente se perguntar, será que eu posso eliminar alguma atividade que eu tô fazendo por preciosismo, né? E eu não deveria fazer mais? 2, será que eu posso automatizar alguma atividade que tô fazendo de uma maneira mais burocrática, eu não deveria fazer? 3, será que eu posso delegar essa atividade para alguém? Posso contar com o apoio de alguma outra pessoa? 4, me perguntar, será que todas as atividades têm que ser realizadas agora? Será que eu não posso planejar essas atividades para depois, para não me sentir tão pressionada? E 5, a gente olhar e negociar com as pessoas à nossa volta. Eu espero que essas 5 perguntas te ajudem a otimizar as suas atividades e se tornar ainda mais produtivo, porque pense, ser produtivo nada mais é do que assumir com responsabilidade essa decisão de produzir melhor. Isso não significa produzir mais, né? Focado naquilo que realmente vai te agregar valor. Um super abraço e continue nos acompanhando aqui no canal. Tchau, tchau!